Amados, a paz do Senhor para todos. É um prazer ter você aqui mais uma vez conosco em nossa EBD na web. Nessa oportunidade iremos comentar um pouco aqui a lição número 2 do quarto trimestre de 2016, que tem por tema a provisão de Deus em tempos difíceis. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 16, do versículo 1 ao 15, e o texto áureo está em 1 João 2:17. O objetivo geral da lição é mostrar que Deus tem provisão mesmo em um mundo em crise para aqueles que creem. Está conosco aqui o presbítero Sóstenes Moura, que coopera junto à Escola Dominical aqui do Templo Central e também com a superintendência das escolas bíblicas dominicais. E também conosco, mais uma vez, o pastor João Barbosa, com sua honrosa presença, também tem cooperado conosco aqui na superintendência da EBD e é capelão da nossa escola teológica. Pastor, seja bem-vindo, Sóstenes também seja bem-vindo. Obrigado. Bem, a lição de hoje, o tema já nos traz uma grande verdade, a provisão de Deus em tempos difíceis. E, como falamos aqui, a leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 16, verso 1 ao 15. Eu já iria direcionar ao pastor João, explicasse um pouco desse contexto de leitura bíblica que foi apresentada pelo comentarista, pastor. Essa leitura bíblica de Êxodo 16, esse capítulo, ele é fundamental para compreendermos como Deus é provedor. Tratava-se de uma multidão que calcula-se até em mais de 3 milhões de pessoas, num deserto, numa região dificílima, e precisava se alimentar pelo menos 3 vezes no dia. Precisavam de dia, como era deserto, de dia a temperatura podia ultrapassar tranquilamente os 50 graus, a umidade relativa do ar pense baixíssima, e de noite a temperatura despencava para perto de zero. Essa sensação térmica, essa variação térmica, quase insuportável, considerando que ali tinha mulheres, idosos e muitas crianças. Mas Deus, ele proveu as nuvens, uma coluna de nuvem, que durante o dia ela mantinha o povo na sombra. E a mesma coluna de nuvem de noite, quando a temperatura baixava muito, ela se transformava em uma coluna de fogo. Ou seja, ela mantinha o povo na sombra, no frescor, né? Durante o dia e aquecidos durante a noite. Isso foi uma providência de Deus. Quanto ao alimento, Deus, além dos cordonizes, as coisas passadas, Deus providenciou o maná. O maná. O maná, quando o orvalho do céu caía sobre a face do deserto, estava uma coisa miúda, redonda e miúda como a geada. E os filhos de Israel perguntaram: do que é isto? Porque não sabiam. E Moisés disse que aquilo ali era o maná. Mas no versículo 31, diz que a casa de Israel chamou aquela comida de maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor era como se fosse bolos de mel. No capítulo 11 do livro de Números, tem ainda uma palavra muito boa dentro desse mesmo
aspectos, como a gente está falando da provisão de Deus, diz assim o versículo 7, era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinho moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então a comida era realmente saborosa e altamente nutritiva. Podia todas as pessoas se alimentarem, que não tinha nenhuma dificuldade. Como é que funcionava, pastor? Como é que funcionou o milagre das cordonizes? As cordonizes, porque o povo, Deus fez vir sobre o deserto e caiu no arraial. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que está em Deuteronômio, capítulo 29 de Deuteronômio, e me parece que é o versículo 5 e 6, 29 de Deuteronômio. Veja que maravilha isso aqui, para a gente entender esse Deus provedor. Será que nós podemos verdadeiramente confiar em Deus? Versículo 5 diz, do capítulo 29, 40 anos é Deus dizendo, vos fiz andar pelo deserto. 40 anos. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. É 29 e 5 de Deuteronômio. Aqui estavam na fronteira da terra, nas campinas de Moabe, próximo a entrar na terra. E foi uma recapitulação de tudo aquilo. E entre essas coisas, foi a lembrança de que as roupas continuaram novas. E os sapatos não se gastaram. Estava do mesmo jeito. 40 anos depois, pessoas que saíram do Egito e entraram na terra, como Josué e Caleb, suas vestes, as mesmas vestes eles tinham. Não vou dizer que eles usaram a mesma veste 40 anos, mas as vestes não se gastavam. Os sapatos também não. Permaneciam novos, em condições de uso, na hora que precisasse. E a comida, Deus mandava do céu. Cuidado, né? Agora, cuidado. Aí eu posso dizer que esse Deus é um Deus que provê. Aliás, foi um dos nomes, né, que chamaram com Deus, né? O Senhor que provê, o Deus das providências, nas horas quando se olha para todos os lados e não sabe o que fazer, Deus chega com o seu livramento, com a sua provisão, com a sua... Então, esse capítulo 16 de Êxodo, ele é rico, muito rico, para todos nós entendermos como Deus usa de misericórdia e de compaixão para com o seu povo. No mesmo tópico, pastor, que fala da provisão divina de Deus no deserto, o senhor contextualizou de maneira rica para todos nós. A pergunta que vem à tona é a seguinte: mesmo diante dessa provisão de Deus, das provisões de Deus, desse cuidado de Deus para com o povo de Israel, o povo ainda murmurou. Queria ouvir de vocês, né, dos senhores, por que da murmuração do povo de Deus? Murmurar é uma coisa muito comum, não deveria ser ao povo de Deus. O povo de Deus é um povo que nem sempre agradece a Deus pela porção do momento. E muitas vezes ele se lembra até de outras situações que não eram boas, como fizeram os israelitas. Então, a murmuração, embora Deus condene, ela vai existir no meio do seu povo.
até que Jesus venha buscar a igreja. Não haverá murmurador no céu, mas aqui na terra vamos sempre encontrar essas pessoas, e às vezes nós mesmos engrossamos esse coral, está entendendo? Nos esquecemos um pouco e passamos a engrossar essa fileira de murmuradores, que não é uma boa coisa para ninguém, e muito menos para a igreja de Cristo. A murmuração é a expressão da ingratidão, principalmente nesse contexto, né? Eles haviam sido libertos do poder tirano, devastador de Faraó, saíram da condição de escravos, que em lugar algum, contexto algum é boa essa condição. Já haviam visto milagres da parte de Deus, e um deles tremendo, que é a abertura do mar, a passagem a pés enxutos de toda aquela multidão. Viram Deus providenciando água. Tem a questão das pragas, né? Exato. As pragas, a intervenção divina para o castigo sobre Faraó e sobre a população egípcia idólatra e de coração duro, né? Porque ali o Faraó já está representando toda a nação. Os egípcios em si, eles eram daquela forma como era o seu imperador, como era o seu rei. E o judeu, o israelita, ele viu tudo isso, bebeu da água do deserto e agora reclamava, porque ele queria carne. Foi mencionado pelo pastor que eles já haviam comido do maná, mas não achavam suficiente. O próprio Jesus retoma isso, e nós vemos no Evangelho segundo João, retoma esse relato, esse contexto, e menciona que os homens chamavam o maná de pão vil. Eles escarneciam da providência de Deus. É uma grande ingratidão. É mais grave ainda, Sócrates? Mais grave ainda. Muito grave. Eles eram ingratos, extremamente ingratos. Tinham pouca fé, porque também tinham um raro relacionamento com Deus, mas diante de tudo que Deus já havia feito, eles tinham o coração, a cerviz dura. O próprio texto, e o Moisés se encarrega em escrever, já no Pentateuco, ele descreve o povo de Israel como de dura cerviz, um povo difícil, de ânimo muito resistente. E não é uma murmuração, mas o Moisés, ele reclama a Deus do procedimento do povo em alguns momentos, né? Ele menciona a Deus aquele procedimento. Então é a falta de fé, a falta de conhecimento, expressão de ingratidão, essa murmuração. Deixa eu pegar aqui a sua deixa. Existe diferença entre reclamar e murmurar, pastor? Existe. A reclamação é uma coisa. A murmuração, ela denigre. Muitas vezes a murmuração tem o objetivo de corrigir determinadas coisas que estão um pouco fora do lugar. Mas com a pessoa não é responsável, então ele reclama, ou alguém que está em poder de mando. Já a murmuração, ela tem por objetivo, mostra-se ingrata para com Deus e para com a liderança ali presente. A pessoa não é capaz de agradecer por nada. O murmurador, ele não agradece por nada. A murmuração, ela denigre, não é? Exatamente. Ela agride, ela é extremamente agressora. As pessoas, quando murmuravam contra Deus, na verdade, elas, em palavras, agrediam Deus. Colocavam em xeque a natureza de Deus e todos os seus atributos. Embora eles não vissem, embora eles não percebessem a presença de Deus, não tivesse como agir fisicamente contra Deus, mas eles conseguiam ferir, ou digamos, usando para Deus os sentimentos humanos, né? Eles conseguiam magoar, conseguiam atingir no pontinho certo, né? Mas a reclamação, olha, por exemplo, às vezes nós quando oramos, nós reclamamos, questionamos nós questionamos, mas é em silêncio, com respeito, só com o nosso coração. Embora, mesmo de coração, alguém pode murmurar. Mesmo de coração, alguém pode expressar uma
ingratidão, uma insatisfação com o procedimento de Deus e com a sua natureza. Mas na reclamação é só a expressão de que você não entende algo e que quer ou precisa entender. A reclamação, às vezes, é o início de uma conversa. Não é? É você expressando o que verdadeiramente sente. Mas Senhor, não mais Deus, né, pastor? Você questiona e Deus responde. Deus tem prazer em responder. Mas entre a reclamação e a murmuração há um fio tão tênue, tão fininho, que às vezes é possível que seja rompido com grande facilidade, né? De reclamão ou reclamador, o camarada vire um grande murmurador e denigra. Né? Tá aí, ó, o conselho, né? É ser grato, né? Ter esse equilíbrio pela gratidão a Deus, pelas provisões. Pastor, no segundo subtópico e o terceiro, o comentarista se apropria das experiências do profeta Elias em Querite e em Sarepta. Queria que você explicasse um pouco isso pra gente, pastor, essa provisão de Deus para esse homem que foi tão relevante ali para o povo de Israel. Israel, ou seja, as 10 tribos, cuja capital era Samaria, estava vivendo um dos piores momentos da sua existência. Porque foi no reinado do ímpio rei Acabe, que era um homem dominado pela sua esposa, uma rainha fenícia, por nome Jezabel. Essa mulher, ela trouxe os ídolos da sua terra, seus postes ídolos, e implantou em Samaria. E obrigava que o culto a Baal e a Azerá fosse uma realidade na terra. E Deus, porque Deus tem suas reservas. Quando parece que não tem ninguém, Deus tem aonde buscar um homem para ficar na brecha. E Deus chamou Elias e disse: olha, você vai no palácio e entrega essa mensagem. Como Elias conseguiu entrar ali, ninguém sabe. O certo é que ele entrou e foi lá na sala do rei onde estava, de dedo em riste, apontando assim, acredito, como se eu estivesse presente para aquele rei ímpio, mostrando que a maldade, que Deus ia reter a chuva por 3 anos e meio. E ele disse mais assim: segundo a minha palavra. Mas na frente é dito que foi a palavra de Deus. Mas ali ele disse: não, segundo a minha palavra. E o rei sabia que a seca ia arruinar a economia de Samaria. Então, queria matar, e Deus disse: faz o seguinte, Elias, vai para o ribeiro de Querite. Deus mandava os covos levar com mantimento pela manhã e à tarde, a água você toma do ribeiro. Quando a água secou, aí Deus, veja só, mandou ele para Sarepta, que uma mulher viúva vai te sustentar. Observe que contrassenso, mas Deus sabia, e ele disse mais para a mulher: faça primeiro para mim, quando ela disse: só tenho um pouquinho de farinha e um de azeite para fazer um bolo, comer e morrer depois, que não tem comida mais, mas você faça primeiro para mim. E não acabou-se a farinha, nem acabou-se o azeite na botija, até que Deus mandou chuva. Veja só, não ficou eternamente. O texto bíblico diz que até que Deus mandou chuva sobre a terra. Aí cessou a farinha e cessou o azeite. Dali para frente tinham que ir trabalhar. Que lição é essa, para a gente poder aprender esse até ali? Que lição a gente pode tirar daí? A lição que nós podemos tirar daqui é que tem uma parte que eu não posso fazer. Deus faz por mim. E tem outra que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, a situação vai se agravar e eu não posso culpar Deus por isso. Deus faz no momento onde não tinha como os homens fazer alguma coisa. Isso é milagre. Depois que chove, que a terra brota, não há mais milagre nenhum nesse aspecto. É ir plantar e colher e comer daquele que plantou. Então esse trabalho
o homem precisa fazer. Não tem que ficar esperando que Deus faça cair do céu, como costuma se dizer, né? É verdade. Agora chegou a hora de você fazer a sua parte. Então, até que Deus mandou chuva, eles comeram do que tinha em casa, que Deus multiplicava. Depois que a chuva chegou, tiveram que ir trabalhar. Eu achei interessante que o próprio comentarista Sóstenes traz algo interessante sobre as viúvas, né? Diz que a viúva geralmente era mantida pelos seus filhos, né? Como você enxerga essa provisão de Deus para Elias? E também faço a pergunta, fiz ao pastor João, a você. Quais lições podemos tirar disso? No quadro geral, as viúvas eram deixadas empobrecidas, né? No momento de crise e no lugarejo onde elas, ou essa especificamente, vivia, era de se esperar que realmente elas estivessem sofrendo. É bem provável que, como alguns pregadores eles mencionam, que na mente do profeta tenha passado, se é uma viúva, deve ser viúva de um príncipe, de alguém relevante, né? Alguém que deixou vários bens. A condição melhor. A condição melhor, né? Para que me sustente, né? Mas a verdade é que ele encontrou lá uma condição ainda pior do que aquela que ele tinha quando se refugiava na caverna e bebia do riacho, do ribeiro, né? E via os pássaros, aquelas aves, trazendo a carne e o pão. Aquela mulher não tinha nem o ribeiro, não tinha a carne, não tinha o pão, né? Nem os gravetos ela tinha. Com dificuldade coletava os gravetos pelo chão. E Deus demonstra aí que Ele é Senhor da situação. Ele é Senhor sobre a vida do profeta Elias, que é impulsionado para aquela realidade que ele não vivenciava enquanto perto do rei, ainda que ele fizesse uma forte oposição ao rei e também sofresse uma forte oposição, mas nós podemos imaginar que ele tinha uma condição bem melhor. Ele é impulsionado para aquilo e Deus se revela como Senhor na vida dele e se revela também como Senhor na vida daquela mulher, porque aquela mulher era crente. Era uma crente, na palavra do profeta, ela era né? temente a Deus. E a expressão maior é quando ela acredita na palavra do profeta. Fé, né? Por quê? Porque ela identificou que a palavra não era qualquer, não era vã, mas vinha da parte de Deus. O profeta ali atuava como o boca de Deus. Nem sempre quando um profeta fala, ele é o boca de Deus, né? Principalmente nesse cenário do cotidiano. Mas a mulher assimilou que havia uma questão de fé, de crença a ser revelada. E ela apreende bem aquela palavra e põe em prática. Porque põe em prática, Deus honra a sua atitude. E Deus dá a demonstração de que cuida dos seus nas situações mais terríveis, mais limítrofes, assim, mais lá de olho, quando está perto de cair, Deus tem a sua mão estendida para ajudar, para amparar, né? Olha Deus, atitude belíssima, né? Daquela viúva que ouviu ali através do profeta a voz de Deus, podemos assim dizer, e confiou, né? Depositou a sua fé e recebeu ali também a provisão divina. Pastor, dentro da lição, o tópico 2 fala do mundo caótico. Primeiro subtópico do tópico 2 fala que o mundo jaz do maligno. Eu queria que o senhor explicasse, pastor, que mundo é esse? Que mundo jaz do maligno? Esse mundo aqui não é o mundo físico. Aliás, ele explica aqui. Ele diz que, falando do apóstolo, sabemos que somos de Deus, que todo mundo já está no maligno. Satanás é o Deus deste século, o responsável pelas diferentes tragédias que assolam a humanidade. Muitos podem dizer que as tragédias e as crises são resultado apenas da ação do homem. Mas não podemos nós nos esquecer de que Satanás usa os homens para matar, para roubar e para destruir. João, que viveu com Cristo durante todo o ministério de Jesus, era um dos apóstolos mais próximo dele. Os momentos mais importantes da vida do ministério de Jesus, ele estava presente. João aprendeu muito com ele e sabia, conhecia essa situação.
Então, quando conhecia bem de perto a história da tentação de Jesus e como ele venceu, e presenciou inúmeras ocasiões quando ele expulsou demônios, porque, por incrível que pareça, o que mais existe nesse mundo são pessoas endemoniadas. Não se iludam, não. Está assim por esse mundo afora. Pessoas endemoniadas, que precisam ser libertas por Cristo. Aliás, quando todo e qualquer comportamento contrário à natureza são demônios agindo na vida do indivíduo. Qualquer comportamento contrário à natureza, como Deus estabeleceu, significa que há um demônio por trás agindo na vida desses indivíduos. E que, pela palavra de Deus, essas pessoas podem ser libertas. Jesus fez isso no seu ministério, amplamente. Amplamente. Então, existe um sistema satânico. Satanás sistematizou o mundo. Funciona de uma forma incrível. Então ele age em todas as esferas da sociedade. Na política, na economia, no ensino, lá nas universidades, no cidadão, até de bem, num descuido, pode penetrar ali e causar um dano. Então ele age em toda parte. E tem mais. A sociedade recebe como sendo aquilo correto, certo. Como se não pudesse viver sem isto. Por isso que esse mundo jaz no maligno. E se não bastasse porque o que é que acontece? Quando Deus expulsou Luzbel, que ele se tornou Satanás, Deus não fez Satanás. Deus criou um anjo perfeito. E ele se rebelou contra Deus e se tornou Satanás. Satanás não é uma criação de Deus. Foi um processo em que aquele ser se envolveu e o final foi ele se tornar Satanás. Com um séquito tremendo de anjos que o seguiu. Que são os demônios em várias esferas. Veja só, deixa eu explicar isso. Em várias esferas. Daniel abre um pouquinho esse véu. Daniel diz que orava a Deus por 21 dias e não vinha resposta, e de repente chegou, Deus tinha mandado Gabriel. Gabriel é o anjo que é usado por Deus, o mensageiro de tudo aquilo que diz respeito ao bem dos homens, da redenção e etc. E um príncipe, ou seja, um demônio, um deva. Porque o que é que acontece? Toda nação no mundo tem um espírito maligno forte. Esses principados e potestades e poderes que Paulo fala nas suas epístolas são seres de natureza elevada, mas caída. Que influenciam, né? Que Deus permitiu que eles conservassem seu poder. Então eles agem embaixo na terra, eles trabalham nos festejos, a idolatria, digamos, o ídolo, ele é revestido por uma auréola demoníaca, que quando os seus adoradores chegam, eles se prostram, porque há um processo ali. Eles podem estimular ou incentivar as práticas que vão de encontro à palavra de Deus, pastor? Pode. Veja só que essas festas mundanas de determinada religião têm o lado religioso e ele mesmo reconhece o lado profano, que é um entulho do antigo paganismo. Então, e o religioso já é uma profanação. Mas eu não quero entrar nessa questão, verdade. Eles reconhecem que tem um lado profano daquilo ali, onde toda sorte de misérias e de coisas abomináveis pode acontecer, está ali para isso. É o lado profano daquela festa. Nas festas de Israel não tinha isso.
das grandes festas de Israel não tinha isso. Essa profanação, como tem nessas aí. Então, esse afogamento do mundo dentro desse processo satânico, somente aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo podem escapar. E para isso é necessário que preguemos o Evangelho e a mensagem pura e imaculada. Às vezes a gente tem um Evangelho mais educado, que a gente não pode dizer certas coisas em palavras. Diga a verdade, né? Mas não diga ela nua e crua. Diga com moderação para não agitar ninguém. Principalmente se for na TV, né? Exatamente. Então a gente vai mas falar essa palavra com convicção e mostrando a verdade é importante. Esse processo do mundo, ele é terrível. Deixa eu levar conduzir essa pergunta a Sóstenes. Sóstenes, como você entende a palavra do pastor João e do próprio comentarista sobre esse sistema do maligno, sistema satânico que rege o mundo? Bem, nós temos, inclusive, com base na própria Bíblia, a compreensão de que os seres adversários de Deus, eles são extremamente inteligentes. E eles receberam a autorização ou a permissão para atuar no plano humano. Isso. E eles têm influenciado sempre para a revelação do mal. Até porque eles não sabem fazer nenhuma outra coisa, desde que caídos, senão perverter a verdade e cometer o mal. E o mal de todas as formas possíveis, né? Porque eles realmente são adversários de Deus em todos os sentidos. Como seres inteligentes, eles constituíram um ideário, constituíram uma mensagem, um sistema, um padrão. Às vezes nós questionamos muito os padrões divinos, os padrões bíblicos, mas nos esquecemos que a padronização, ela é uma questão necessária em todos os âmbitos, e inclusive o próprio mal tem a padronização de ação, de pensamento, de ideal. Eles planejam para que os homens sejam afastados da verdade, para que os homens sejam afastados de Deus e não reconheçam que Deus é um Deus amoroso, de paz, de verdade e um Deus salvador. Então, o próprio apóstolo, ele se encarrega em dizer que os homens foram cegos e tiveram, ou Paulo, né? Tiveram a sua mente cauterizada. É como que a ação maléfica do ácido sobre um determinado elemento, desconstituindo aquele elemento. Pois bem, é a atuação do maligno sobre a mente humana. Agora, logicamente que o sistema, ele é metafísico. O sistema, ele é, entre aspas, espiritual, mas ele se materializa com as atitudes humanas. Ele se materializa com a forma como nós procedemos com a criação, com a forma como nós enxergamos a condução da humanidade, como nós enxergamos um ao outro como indivíduos. O sistema vai se materializando dessa maneira. De modo que, se me permite ainda, o mundo físico, sob a ferrenha atuação demoníaca e sofrendo as consequências da atuação dos homens maus, ele acaba também jazendo no maligno. O mundo físico sofre com isso. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que a própria criação, devido à forte influência do pecado, ela hoje clama, ela reclama, ela sofre e espera, aguarda o momento da sua redenção, que logicamente não é redenção espiritual como a dos homens, mas é a modificação física. O apóstolo Pedro diz que é com o fogo, porque o fogo consome e purifica. Eu não podia deixar de levantar uma questão, pastor João e presbítero Sóstenes, uma pergunta que vem à tona, né? Falamos da ação maligna, desse sistema maligno, né, que trabalha, entendi muito bem da forma de que trabalha, mas a questão é,
Existem pessoas, a gente sabe disso, que coloca a culpa tudo do demônio, tudo nessas entidades, nessas... como a gente pode discernir isso? Como vocês entendem isso, que demonizar tudo? Né? Se está passando por uma dificuldade, por uma crise, ou algum tipo de problema, né? Aí coloca a culpa no inimigo, Satanás. Olha, a dificuldade dos homens, alguém já disse que 99,9% se for estudada, muitas vezes ele é o próprio responsável. E um dos grandes inimigos do homem é ele próprio. No mundo literal, no mundo espiritual, ele comete os erros do lado material da vida e vai sofrer consequências na parte espiritual. Quando ele faz isso, ele abre as portas para que os demônios hajam na sua vida. Mas eu não posso culpar a perda do emprego, comprei muito e não consegui pagar. Satanás não tem nada a ver com isso. Eu administrei mal e vou sofrer as consequências. Precisa a gente saber separar essas coisas e não demonizar aquilo que o indivíduo fez porque quis fazer. Se vê a mente a pergunta, né? Exatamente. Como você enxerga, Sóstenes, isso? Bem, é uma tentativa de alguns de se livrar da responsabilidade, né? Nós sabemos que no âmbito espiritual, o próprio homem não cria o mal em essência. Isso ficou em cargo do próprio Satanás, né? Mas o mal em essência, ele existe também para tirar o homem do caminho de Deus. Essa é a intenção do inimigo de nossas almas. E é o homem que acaba materializando essas coisas. Há aquilo que, embora não possamos culpar diretamente o inimigo de nossas almas, mas nós podemos culpar a natureza pecaminosa do homem. As más intenções. O pastor citou um exemplo de alguém que deve muito. Por que deve muito? Logicamente, nem todos que devem muito são extremamente irresponsáveis. Às vezes estão devendo muito, como o caso da esposa, da viúva de um filho dos profetas, né, dos alunos no período de Eliseu, que tinha filhos também. O homem de Deus morreu e deixou muitas dívidas. Ele estava andando em caminho de perdição e de pecado por causa disso? Não, o contexto forçou aquele homem a dever. Mas há alguns que são muito presunçosos, gananciosos, querem o que não podem ter, cobiçosos, e devido a essa falha... Por falta de mordomia? Ou a falta da devida mordomia cristã, devido a se dar muito gás, muita ênfase à própria natureza pecaminosa, ele acaba entrando em caminhos maus. Agora, lógico, ele entrou em caminhos maus porque quis, ele tem o poder de decisão, tanto para escolher o bom caminho como o mau caminho. Para o bom caminho, há o Espírito Santo de Deus instruindo, falando atrás, né? Enquanto corremos, como o profeta Isaías diz, olha, esse é o caminho. Enquanto andamos, ele indica, esse é o caminho. Ele vai nos conduzindo, vai nos orientando. E para aqueles que tomam o caminho mau, também no âmbito espiritual, há aqueles que ficam induzindo, os demônios, o próprio Satanás. Mas o homem decide porque quer. Ele tem a devida orientação. Ainda que ele não tenha ainda o conhecimento acerca de Jesus Cristo, da salvação de Deus através do seu Filho, mas Deus já colocou nele a natureza moral, o poder de escolha, o discernimento do que é bom e do que é mal, a capacidade de vislumbrar as consequências e fazer escolhas prévias, que inclusive é um dos atributos que o homem tem, que o identificam como sendo de origem de Deus, vindo da parte de Deus. Alguns até mencionam a imagem e semelhança estão caracterizadas nesse poder, né? Nesse sentido que o poder, que o homem tem de fazer as suas decisões. A sua natureza já o impulsiona a decidir bem, porque a natureza do homem quer sempre o bem. Agora, como alcançá-lo? Aí vem a questão dos meios utilizados. Os meios utilizados, geralmente,
são oriundos de bisus, né, espirituais danosos. Cuidado com isso, né? Vamos ter muito cuidado com isso. Pastor, dentro do segundo ponto, no segundo subtópico, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, que fala sobre o mundo globalizado. O comentarista aqui conceitua e tal, mostra. Fala um pouco pra gente, pastor, esse sentido aí. Esse mundo globalizado, ele é muito sério. É uma organização cujo objetivo é preparar uma plataforma para entregar ao homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, e tentará sentar-se no templo de Deus como Deus, querendo parecer Deus. A globalização é um processo que acontece no mundo físico. Uma maravilha. É que alguém pode dizer, mas isso é bom, porque isso aproxima as pessoas, levam tecnologia para as pessoas que não têm, quebra as fronteiras. Quando você vai estudar à luz do texto bíblico, um dos ideais da globalização é acabar com as fronteiras geográficas. Isso. E as fronteiras geográficas foi criada por Deus. Deus foi quem determinou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Está lá em 32:8 do livro de Deuteronômio. Quando ele separava os filhos de Adão um dos outros, determinou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Então, as fronteiras foram estabelecidas por Deus. Criaram até uma língua que não foi adiante, foi um tal de Esperanto. Uma língua universal. Mas não se iluda se surgirem outras. Até porque, das línguas que se fala, tem a daquelas que vai se tornando universais e as pessoas têm que estudar. Tem que estudar. Se você chegar... O Brasil é um país que dá pouca ênfase a isto. A nova proposta para o ensino prevê o estudo de línguas, pelo menos 2 línguas. Na Europa, pelo menos, um europeu não fala menos do que 3 idiomas. Em qualquer país da Europa. É coisa comum. Se você for para o Oriente Próximo, aí essa coisa ainda é muito mais. Está vendo aquela matança todinha no Iraque, no Irã, aquele por ali, mas aquele povo fala muitas línguas. Se for para o Afeganistão, se for para o Paquistão, se for para a Índia, é assim. Então, mas Deus confundiu as línguas. Deus não quis que um falasse sua língua só. Então, nos anos ainda 50, sob os escombros da Segunda Guerra Mundial, criaram o chamado Clube de Roma. O Clube de Roma tinha o objetivo de juntar as nações. O resultado do Clube de Roma é o chamado mercado comum europeu, que está passando por crises aí. Mas ninguém se iluda. O objetivo deles é ser o principal nação do mundo juntos, superar inclusive a América do Norte e a Ásia. O objetivo do mercado comum europeu é esse, tanto econômica como militar. É um poder político, econômico e militar, que subjugará quem se levantar contra. O Ronald Reagan chamava de a nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Existe uma união de nações que quem se rebelar contra aquele princípio, ele é esmagado, que o poder deles é muito forte, ele é esmagado. Então, essa globalização, eu tenho alguma coisa aqui que tinha esse objetivo, veja só. São blocos econômicos e regiões especiais. Permitir que as mercadorias circulem sem alíquotas.
Você não tem fronteira, passa direto. De importação e manter o intercâmbio entre os diferentes blocos econômicos, que são a União Europeia, Mercado Comum Europeu, que vem do Clube de Roma, o NAFTA, que é a União dos Estados Unidos, Canadá e México, tem o chamado CARICOM, que é a Comunidade Caribenha de Comércio, o Mercosul, entre os quais está o Brasil, mas tem outras espalhadas por esse mundo afora. Esses blocos circulam sob a direção da OMC, a OMC que hoje está sendo dirigida por um brasileiro, por sinal, né? Brasileiro até porque esse povo vive fora do Brasil. A Organização Mundial do Comércio com sede em Genebra, para que ninguém possa comprar. Veja só o que diz o Apocalipse 13. Vai chegar um tempo que esse mesmo processo, ninguém compra e nem vende sem que tenha um sinal ou o nome da besta. Tudo isso já é uma plataforma? Tudo. De governo? Na Suécia, hoje, você não pode comprar a dinheiro. Porque o comerciante chama a polícia. Por que você está com dinheiro, não com cartão? Tem alguma coisa errada na sua vida. Você não pode trabalhar com dinheiro em espécie. Você tem que trabalhar com cartão, não dinheiro em espécie. Veja só para onde vai se marchando nesse mundo. Está entendendo? Aí, nos anos 80, se falava que eles dividiram o mundo em 10 regiões, que alguns especialistas pensam que sejam os 10 reis de Apocalipse, que não seria reis em si, mas regiões administrativas, que seria a Europa Ocidental, Canadá, Estados Unidos, a Europa Ocidental, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Europa Oriental, América Latina, África do Norte e Oriente Médio. África Principal, Sul e Sudeste da Ásia e Ásia Central. Dividido em blocos hegemônicos, ou procurando entre si a hegemonia. Então, a globalização, que aqui o pastor Inai Cabral, também no seu livro, ele explica bem esse processo de globalização, ele explica com muita propriedade também, aqui, quando ele fala o mundo atual, um sistema globalizado, o mundo na esfera espiritual, um sistema espiritual de domínio satânico. Quer dizer, você vai dizer que, mas isso é comércio, isso é vida. É uma maravilha, você sai, você desce em Paris, e você vai para a Itália, você vai para a Suíça, você vai para Luxemburgo, você vai para a Bélgica, você vai para Portugal, você vai para a Espanha, e não tem barreiras nas fronteiras, está tudo livre. É uma maravilha para se locomover. Quem pode ser contra uma coisa dessa? Eu tenho, se me permite, eu tenho entendido a sua preocupação. O senhor está falando das intenções finais, né, de quem instituiu esse sistema. Não, hoje. Mas hoje, ele existe hoje. E quem fica fora não consegue subsistir. Hoje, se alguém ficar fora disso aqui, não pode subsistir. Por que foi que destruíram o Iraque, do tempo de Saddam? E depois estão sentindo falta de Saddam. Saddam era ruim, mas o que veio depois foi muito pior. Então destruíram o Iraque. Governo, né? Como o Estado iraquiano foi destruído, isso é quem faz, é o processo de globalização. Como o Estado iraquiano foi destruído, todo aquele processo criaram um outro Estado. E aqueles funcionários foram jogados fora, juízes, militares, o que foi, jogado fora. Que criaram o que é hoje o Estado Islâmico. É aquele povo que está... Quanto a esse de Saddam, pastor, se me permite a contribuição, como ele atuava como um tirano, ele continha as oposições. E as oposições, muitas delas são étnicas, né, dos vários grupos. Nós olhamos assim para eles, estão todos vestidos da mesma maneira, são assemelhados quase mesmo padrão, né? O mesmo padrão, mas na verdade eles estão divididos por famílias, por etnias menores daquela maior semítica, né? Então, quando há a derrubada daquele poder tirânico do Saddam Hussein e a tentativa ocidental de se implantar um sistema ocidental,
ocidentalizando, mudando totalmente aquele meio do Oriente Médio, as etnias nunca conviveram com isso. Não conheciam, nem assimilam. Então, eles veem uma oportunidade de um governo novo que se instala com grande estabilidade de revelar e de lutar pelo seu poder, propiciando assim, dando condições para o surgimento de grupos extremamente radicais que antes eram impedidos de atuação, né? Eu vejo esse seu comentário até pertinente e eu gostaria de contribuir no seguinte sentido. A globalização nós conhecemos muito bem quais são as suas consequências, porque nós somos conhecedores das profecias bíblicas e do ambiente que hoje é preparado para a atuação do maligno, do anticristo. Né? A plataforma. Exato. Né? Hoje é a plataforma. Nós sabemos que a pessoa do anticristo em si talvez nem esteja entre nós, ou se a pessoa em si estiver, nem adotou a postura de anticristo, como o personagem central do Apocalipse, mas o espírito do anticristo. O apóstolo João, quando escreve as suas cartas universais, ele tem a preocupação de dizer que o espírito do anticristo já atua entre nós. E nós percebemos uma coisa, o homem, tudo que ele cria, ele é eivado, é cheio de prós e de contras. Tem o lado bom da globalização, tem o lado bom da integração de pessoas, de países, de povos, da facilidade de comércio, mas por ser uma criação humana, nós sabemos que tem o lado ruim. Por quê? Não só pela própria fragilidade de essência, como também pela intenção do coração dos homens que são governantes. Embora nós não estejamos assim tão familiarizados com isso, porque nós estamos aqui por baixo, né? Mas lá em cima há homens que lutam para realmente governar os povos. A luta pelo poder. Né? A luta pelo poder, pela centralização do poder global. Aí é nesse sentido que a globalização prepara o ambiente para algo extremamente danoso para toda a humanidade e que inclusive se opõe ao próprio Deus. Mas nós temos que lembrar, por exemplo, e é propício esse comentário, se me permitem, que no tempo de Jesus, o Império Romano se encarregou em tornar ou forçar uma cultura única. E isso, inclusive, propiciou a expansão do Evangelho. As vias criadas, a mudança de fronteiras, a mudança de mentalidade, aquela forte influência das culturas greco-romana, né? Propiciaram o coração do homem, a mente, todo o ambiente, o contexto para a vinda de Jesus, para a assimilação da mensagem de Jesus, tanto no mundo gentil como judaico, e também a expansão do Evangelho. E eu creio que hoje, aquilo que nós conhecemos que no futuro vai impedir o avanço do reino de Deus, ou que as pessoas tomem consciência da salvação através de Jesus Cristo, hoje possibilita, inclusive, a expansão do Evangelho. Eu não posso dizer, por exemplo, e eu tomo esse exemplo, que quem criou o Facebook tinha intenções más. Não tinha. Logicamente, ele tinha a intenção de ganhar dinheiro, muito dinheiro, e assim o fez, conseguiu. Mas a intenção dele era de conectar as pessoas, de unir as pessoas que estavam distantes. Mas as pessoas que, em essência, são más, ou que se deixam levar pela maldade, transformam aquele instrumento em algo para expansão e consolidação da maldade. E aquilo que inicialmente talvez, que eu não conheço o coração do homem, mas que talvez foi criado com intenção tão boa, hoje está sendo utilizado para a destruição. O mercado comum, por exemplo, nós não podemos, como crentes, se me permite, pastor, ser contrários a determinados mercados, determinadas alianças de países. Logicamente que nós temos que analisar o contexto presente dessas alianças, os prós e os contras, mas elas possibilitam a atuação e da expansão do Evangelho e a atuação da igreja. Agora, sabendo que os governantes, como muitos deles, devotam a sua mente, o seu coração à maldade, eles estão a servir
serviço de quem? Do sistema satânico. E o sistema satânico sempre foi e sempre será contrário a Deus, não é isso, pastor? Totalmente. Quando eu falei da pessoa do Saddam, vejam só, eu mostrei como as potências ocidentais destruíram, mas não tinha uma solução. Mas a globalização tem isso. Na chamada Primavera Árabe, há 5 anos passados, começou na Mauritânia, se alastrou para Líbia, passou pelo Egito, foi para o Iêmen. E a Líbia ainda hoje está dividida e brigando entre si. Só a Mauritânia se firmou, que é um país pequeno. Mas o Egito, o presidente usou a força e milhares de pessoas foram brutalmente mortas, mas o Ocidente fechou os olhos, porque estrategicamente precisam do Egito. Precisam do Egito. A Síria, que é um regime alauíta, eles não são sunitas, são muçulmanos, mas nem são sunitas, nem são xiitas. Eles são alauítas. E era a hora de acabar com os alauítas. Então, o que acontece? A Arábia Saudita vai, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, e incentivam a rebelião dentro do exército sírio. E uma parte de generais com soldados saíram e formaram o chamado Exército Sírio Livre, com bilhões de dólares fornecidos por essas nações. O que é que provoca essa guerra lá? E uma outra potência do outro lado do mundo disse, não, é um aliado meu, eu vou proteger ele. Então tem ali um estopim. É um conflito, né? É um estopim que ninguém sabe quando esse barril de prova explodir, o que é que pode acontecer. Então isso é um processo criado por esse sistema. Por esse sistema. Então eles agora estão com um problema que não sabem como resolver. Como é que a gente vai resolver isso? Foi eles que criaram. Como vamos resolver? Não tem como resolver. É a falta de perícia, né? Não tem como perícia, porque não há um líder mundial capaz de ser ouvido. Que é num cenário assim que surge o anticristo. Então, a globalização, eu não posso dizer que ela é ruim, é mal, é boa, porque para o mundo de hoje, o mundo precisa disso. As condições que foram montadas precisam disso. Mas, veja só, eu vou ler aqui uma coisa que tem aqui o seguinte. Veja, sobre aquele assunto ainda sobre do mundo jazendo maligno, ele diz o seguinte: sabemos que esse sistema satânico age invisivelmente sobre a humanidade na Terra. Por isso, o contexto espiritual do mundo é mais que um globo geofísico. Não é questão do globo geofísico em si. É um sistema invisível que procura dominar a vida humana, infiltrando-se em todas as camadas sociais, políticas, religiosas, influenciando as suas decisões. É um sistema que invade nossos lares, que afeta e corrompe a mente de nossos filhos por meio da mídia falada, televisiva e por meio da informática. Ora, se o mundo dos homens está sob a égide de Satanás, que é isso? Sabemos que esse sistema satânico tenta usurpar de Deus a soberania, que ninguém quer Deus como soberano sobre a terra, infiltrando-se na vida da humanidade, oferecendo-lhe um estilo de vida que a torna independente e rebelde contra o Criador. Então, dentro do processo de globalização, vem todo um processo político, social, militar, mas também espiritual. O crente, ele vai caminhar com prudência e esperando que breve Jesus venha. Eu não posso dizer quando é que Jesus vem. Se ainda há de demorar muito, ou se ele vem logo aí. Ele disse que vem breve. Esse que presto vem.
Então eu espero ele para muito breve, mas não sei. Eu gostaria de aproveitar essa sua menção ao quadro espiritual para mencionar algo que foi até meu irmão que me mostrou e está disponível no YouTube. No mês de junho houve a inauguração de uma ferrovia, um trem que passa subterrâneo aos Alpes suíços. Né? Vai da Suíça para a Itália. Da Suíça para a Itália. Então ele passa por baixo mesmo da rocha maciça. Levou alguns anos, vários 13 anos. Para a sua construção, efetivação ali daquele projeto. Mas o certo é que na inauguração, tendo presentes alguns líderes de países relevantes, eles decidiram fazer a coreografia homenageando Satanás. Por quê? Nós inferimos isso. Eles fazem referências nítidas a uma religião pré-cristã, da Europa pré-cristã, a religião da Europa pré-cristã, ao animismo, à magia, trazendo o simbolismo da montanha dos Alpes, o simbolismo espiritual, espiritualizado que tomou, e enaltecendo a figura de um homem com a cabeça do bode. É um bode que é enaltecido, que é adorado, pessoas se curvam, pessoas são conduzidas por ele. Há uma intervenção espiritualizada. Por quê? Porque há como que seres que descem do céu, como que anjos. Ou seja, nesse cenário de integração de povos, nós percebemos o caráter caótico de nosso mundo. Que, embora seja algo extremamente relevante e muito bom, a ferrovia, o trem, mas quem é que foi enaltecido? Quem foi glorificado? Quem foi lembrado? A que fizeram referência? Ao príncipe das trevas. Então, esse homem que hoje constrói coisas boas, que faz coisas boas, ele faz para que no futuro o seu Deus seja glorificado. E quem é o Deus desse homem desviado de Jesus Cristo? É o próprio Satanás. Pastor, já pegando a deixa do Sóstenes, quais as características, e o tópico 3 fala sobre isso, expõe isso aí, quais as características do mundo atual? Você podia tratar desse assunto, conversar conosco, comentar conosco sobre isso? Olha, o mundo atual, como ele diz aqui, é uma sociedade centrada no homem. O homem é o centro de tudo. Como ele diz aqui, o antropocentrismo. Não existe lugar para Deus no mundo atual, na nossa sociedade. Ele fala até de um filósofo pré-socrático, que o homem é a medida de todas as coisas. Então a ideia faz do homem o centro do universo. Sabemos que o homem é falho e finito. Deus é criador e é o soberano. Mas isso aqui é para mim e para você que sou crente em Cristo. Para esse pessoal, não. Isso soa até mal nos ouvidos desse povo. Agora, não podemos deixar de levar essa mensagem, porque uma das coisas mais terríveis disso tudo é o chamado relativismo. Não existe mais absoluto. Então não existe verdade. Então não existe Deus, então não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Então a verdade que é o caminho para a chamada ideologia de gênero. Isso está fundamentado em todo esse processo de globalização, dessa filosofia do homem em primeiro lugar, de tudo isso para vir desmontando esse próprio homem. Qual é o objetivo disso? Impedir que os milhões e milhões de salvos que falam o Apocalipse, que aquela profecia se cumpra. Mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, porque a igreja, apesar de na igreja evangélica ter lá suas falhas, mas ninguém se iluda. Deus opera no meio desse povo. E é um povo que, quando a semelhança da igreja primitiva,
quando as lideranças perceberem que a coisa realmente está difícil, que ainda estão assim, meio tateando. Mas vai chegar um momento que as lideranças eclesiásticas, evangélicas desse país vai perceber o perigo e vão se unirem e vão se voltar para Deus. E o Senhor vai fazer maravilha dessa terra e por esse mundo afora. O Brasil, eu tenho dito, pode se tornar um celeiro de missionários para o mundo. Americanos, canadenses, ingleses, franceses, suecos, sei lá, não podem mais sair por esse mundo falando de Cristo. Imagina um americano falando do amor de Jesus no Afeganistão, na Síria, no Paquistão. Não tem como. Mas um missionário brasileiro pode fazer isso. Pode. É tanto que as missões de paz aqui no Haiti é comandada pelo brasileiro. E a Unifil, no Líbano, é uma força naval, com 7 países, comandada por um contra-almirante brasileiro. Já há um bom tempo, a Unifil. 6 em 6 meses, a Marinha de Guerra manda um navio e vem outro de lá, para guarnecer aquelas águas ali do Mediterrâneo, da costa libanesa, para que nem nada aconteça. Tem 7 países, o Brasil comanda, porque é um país que tem agido nesse lado, nas missões de paz, e tem sido um sucesso. Ninguém é mais competente nisso como o brasileiro. Então, o missionário brasileiro, as igrejas evangélicas brasileiras precisam aproveitar esse bom momento. Foi assim em Timor-Leste. Entendeu? Foi assim em Timor-Leste, quando mais de 2.000 soldados brasileiros foram mandados para lá, para ajudar na unificação daquela nação, quando se dividiram da Indonésia. Então, irmãos, podemos plenamente pregar o Evangelho em qualquer parte, em todos os continentes. O missionário brasileiro pode. O missionário americano tem dificuldade hoje, porque ele é rejeitado nessas camadas por causa da política globalizante de Tio Sam. Então eles são rejeitados porque fica difícil falar do amor de Deus se estão no país, o exército está lá matando gente. Então fica muito difícil, até um contrassenso. Mas a nação brasileira pode fazer isto, porque eles foram preparados. Eu digo até que Deus está levantando esse país para uma finalidade específica, mas a liderança evangélica precisa despertar para o que Deus tem entregue para essa nação. E vamos em frente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a Sóstenes, nosso tempo está curto, mas dentro desse terceiro tópico, o comentarista fala sobre esse tripé de características que o mundo atual ele é alicerçado, Sóstenes, que é a sociedade centrada no homem, o relativismo e o secularismo. Você acha que a igreja hoje ela tem sido influenciada por essas características? Porque a gente percebe de maneira, de alguma forma, até a mensagem em algumas igrejas não tem sido uma mensagem com Cristo no centro, como Cristo... Cristocêntrica, né? Em outras palavras. Mas assim é uma mensagem que enaltece o homem, que favorece o homem, que é focado só no homem. Como tu enxerga isso e se a igreja hoje, digo, a igreja brasileira tem sido influenciada e até que ponto essa influência pode ser negativa, Sóstenes? Olha, tanto está sendo influenciada que nós estamos tendo um trimestre para identificar a atuação de Deus em tempos de crise. E por que há a preocupação da liderança da igreja brasileira, ao menos da Assembleia de Deus, nesse sentido? Porque nós conseguimos perceber que há uma forte influência de ideologias, filosofias não cristãs no seio da Igreja do Senhor no Brasil. Todas as vezes que a igreja despreza a Bíblia, despreza o ensino bíblico, tem que preencher a lacuna com algo. E esse algo geralmente é aquilo que agrada à massa, aquilo que agrada aos ouvintes,
E o que agrada ao ouvinte, senão aquela mensagem de que ele vai conseguir, de todas as formas, independentemente de como proceda, ele vai vencer. Mas o estudo que nós estamos fazendo diz o contrário. O homem vai vencer, superar a crise se tiver Deus. Nós centramos a solução na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas que a igreja tem sofrido essas fortes influências de secularização, relativização constante, tem sim, tem. O padrão ético do mundo evangélico, ele tem sido abalado. Muito seriamente. Tem sido seriamente abalado. E por quê? Brota internamente? Será que surge do próprio seio da igreja, surge de dentro? Não. Mas são as portas sendo abertas para as influências externas, malignas. São muros com frestas, são muros que precisam de reparos. E quando eu digo muros, são muros espirituais com reparos espirituais. Então nós devemos e temos que assimilar bem e devemos saber defender os absolutos que foram apresentados por Deus, que não são benquistos. E é por isso que a genuína igreja, o genuíno povo de Deus sofre forte oposição. Olhe, eu vou ser bem sincero com a minha compreensão. Ninguém gosta de crente. Um crente fiel ao Senhor Jesus. Não gosta de crente. Por quê? Porque o crente não tem luz própria. Quem brilha no crente é Jesus. E Jesus é avesso ao pecado. Jesus é avesso ao sistema mundano. Jesus é avesso à relativização moral. Secularização. A secularização. Então as pessoas olham para a igreja e olham para um crente fiel e o abominam a igreja. Mas por quê? Jesus disse, vós sereis odiados. Perseguidos, injuriados por causa do meu nome. Mas, olha, fiquem contentes, ficai contentes. Tende bom ânimo, porque Jesus deu a garantia. Eu já venci o mundo, vós também vencereis. E como é que como é que nós venceremos o mundo? Com armas. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que nós não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue. Nós não estamos numa luta desvelada contra pessoas de outras religiões, contra as pessoas de outros credos, não. A nossa luta é contra potestades, contra hostes espirituais, principados muito poderosos. E é devido a isso que o Espírito Santo de Deus nos oferece a devida armamenta, devida arma. Ele nos dá devido traje para a guerra. E nós temos esse traje para vencer. E vencer, inclusive, o sentimento de repúdio e de ódio que aqueles que estão e que jazem no maligno têm por parte ou a igreja. Né? Essas armas são espirituais, né? São armas espirituais, né? São armas espirituais que devem ser usadas. Inclusive porque, digamos, a principal, que é a espada, é a própria palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela deve ser utilizada. A Bíblia diz que a palavra penetra até a divisão de alma e de espírito, e ela é apta, ela tem a condição de discernir absolutamente tudo, de vislumbrar, interpretar absolutamente tudo. E essa é a nossa arma. Através da palavra de Deus, nós identificamos o mal, nós discernimos o mal, nós nos afastamos dele. E através dessa mesma arma que é a palavra, nós conquistamos pessoas para Jesus. Mas conquistamos através de violência? Não. Nós conquistamos através daquele poder de atração que há na cruz do Calvário. Porque Jesus está pregado na cruz, ou um dia foi pregado na cruz para a remissão de pecado e hoje reina em glória à direita do Pai. Nós devemos fazer uso dessas coisas para podermos vencer
tudo isso que é danoso no sistema maligno e que influencia fortemente o mundo. Meus amigos, a lição da provisão de Deus em tempos difíceis é uma bênção, mas infelizmente estamos apenas com 2 minutos para, assim, os amados deixarem as suas conclusões finais. Com vontade, pastor. Diante de tudo que ouvimos, acho que está no tempo de voltarmos às mensagens cristocêntricas, trazer a mensagem da cruz, da unção e no poder do Espírito Santo, que essas filosofias aqui tudo cai por terra. Jesus garantiu, ele disse assim: vos darei boca e sabedoria, que não poderá resistir nem retroceder todos quantos se vos opuserem. Ou seja, é uma garantia de que o crente vai ser usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Ele estuda, pesquisa, e esse antropocentrismo, esse relativismo e esse secularismo são torres de Babel, fadada o desmoronamento diante de um homem cheio do poder de Deus. Amém. Sóstenes. Bem, já na lição de número 2, nós temos o gosto de todas as demais lições desse trimestre, né? Percebemos que é um tema vasto, aparentemente parece simples, parece que não temos tanto que abordar, mas nós vamos vendo o quanto tem conteúdo e o quanto nós podemos aproveitar todo esse conteúdo e aplicar devidamente à igreja e ensinar devidamente as pessoas a como lidar em tempos difíceis. Até porque Deus tem um caminho e tem uma solução para absolutamente tudo. O profeta Naum, no seu livro, capítulo 1, versículo de número 3, diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. E a preciosidade: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ou seja, no momento de maior crise, Deus também está lá e está no comando. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Muito bem, louvamos a Deus aqui por sua participação, por sua audiência. Quero convidar você a curtir esse vídeo, a comentar também, deixar aí o seu comentário, a sua dúvida, acessar as nossas redes sociais, está aí na tela, o Twitter da nossa igreja, Assembleia de Deus Abreu Lima, e também o Facebook, como também o YouTube oficial de nossa igreja no seu vídeo. Eu quero finalizar essa belíssima lição com um texto áureo da lição 2 que diz: a igreja de Jesus é o farol para um mundo em trevas e decaído. A paz em Cristo a todos.